Olá, meus irmãos. Um bom dia na paz do Senhor Jesus, amém? Hoje é terça-feira, dia 18 de julho, 2023. Nós vamos meditar na palavra do Senhor aqui, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. João escreveu: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque você está amando o mundo. O amor do Pai não está em você. Mas espera lá. João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo. Ué, se Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo. E aqui, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai deveria estar nele, porque Deus amou o mundo. E você está amando o mundo. Só que são dois mundos diferentes. Dois mundos diferentes. O mundo que Deus amou são as pessoas, a humanidade. E deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Este mundo que se refere aqui, que nós estamos lendo aqui, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, é o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. O mundo que Deus amou é o pecador. E esse mundo aqui é o pecado. São dois mundos diferentes. Meus amados, se você ama o pecado, Deus não está com você. Mas, irmão Ademar, o que é amar o pecado? São as coisas que os pecadores amam. Vamos qualificar aqui, descrever aqui o que é o pecado. O que é o pecado? Você que gosta de uma cervejinha, você que gosta de uma novelinha, o mundo lá fora pratica isto, o crente não pode praticar. Mas espera lá, o mundo trabalha, as pessoas do mundo trabalham, o crente não pode trabalhar? Desde que você trabalhe honestamente, se você não for trabalhar de uma forma ilícita, Se for trabalhar honestamente, você está trabalhando. Você está trabalhando, construindo, vendendo. Você está trabalhando honestamente, desde que o seu trabalho não seja um trabalho desonesto. Que tem muito trabalho que é desonesto. Se você está trabalhando para o seu sustento, você está trabalhando. Mas, às vezes, nós amamos as coisas. Glória a Deus. Nós observamos aqui, meus amados, que o mundo, ele é composto por coisas carnais. Nós somos carne, mas nós temos que viver em espírito. Então, meus amados, nós não podemos viver da forma que o mundo vive.
Aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz que nós temos que pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Vamos observar aqui? Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Colossenses 3 e 2. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. O pensamento do crente tem que estar somente nas coisas de cima, coisas espirituais. Não podemos ficar envolvidos com as coisas materiais. Crente querendo ficar rico. Eu quero ficar rico. Ganhar muito dinheiro na loteria, comprar uma fazenda e viver uma vida tranquila. Meus amados, o crente não pode se envolver com as coisas materiais. Temos que se envolver sim, construirmos casa, fazer o nosso trabalho cotidiano, mas não se envolver com as coisas que o mundo se envolve. Por exemplo, carnaval, jogo de futebol, novelas. O mundo vive o povo do mundo vive no mundo, praticar as coisas do mundo. O crente tem que viver no mundo e não praticar as coisas mundanas, as coisas do mundo. Você imaginou? Time de futebol da igreja tal, igreja A, jogando com o time de futebol da igreja B. Quem que é o goleiro? O pastor fulano. O atacante lá, presbítero fulano. O zagueiro, diácono fulano. Mas irmão Demar, futebol é bom para o corpo, é físico. Praticarmos físico para nós ficarmos em forma física. Temos que correr. Mas você pode correr sem ter que... Imaginou? O pastor fulano é zagueiro. O atacante cicrano é outro pastor, de outra igreja. Aí ele vem para chutar a bola no gol. O pastor daquela outra igreja, que é zagueiro, dá um chute nele, derruba ele no chão. Ele vai, naquela hora, ele está na carne, ele vai xingar um palavrão. Não vai? Será que não? Irmãos, depois do jogo, aquela igreja que ganhou aquele jogo, vai comemorar, ganhamos de tal igreja. Ganhamos nada. O nosso maior adversário é Satanás, é o inimigo. A igreja tem que estar unida contra o inimigo. Agora, igreja adversária de igreja, pera lá. A minha igreja não gosta de tal igreja. Eu pertenço... Qual igreja você é, irmão? Eu sou da igreja tal. A minha igreja é certa, viu? A minha igreja é a única igreja certa. Meus amados, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui, em São Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, são 3 capítulos. Lê na sua Bíblia aí, o capítulo 5 inteirinho, o 6 e o 7 de Mateus. Você vai ver. Você já leu? Lê de novo. O que Jesus começou no seu ministério? Como Jesus começou? Jesus começou já dando chicotada. Aqui no capítulo 7, no versículo 1, Jesus disse assim: não julgueis para que não sejam julgados. Não julgueis para que não sejais julgados.
Mas espera lá. Valdemar, você está julgando que eu estou jogando futebol? Não estou julgando. Estou dizendo que você está amando o mundo. Julgar quando você diz aquele irmão não vai entrar no céu. Aquele irmão está perdido. Você está fazendo julgamento dele. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Aquele irmão, ele faz tal coisa errada, eu faço mais que ele. Eu não posso fazer. Se eu fizer pior do que ele, ou igual a ele, estou semelhante a ele. Vamos ter um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu estou devendo numa loja e não paguei aquela loja, estou devendo aquela loja, não paguei aquela loja. Fiquei devendo, comprei lá alguma coisa e não paguei. Meu nome foi SPC Serasa. Aí eu vou falar para outro irmão, o pastor fulano está devendo numa loja lá, ele comprou e não pagou. Mas eu também estou devendo em outra loja lá e não paguei. Como é que eu posso chamar a atenção, falar daquele irmão? Estou julgando aquele irmão. Aí aquele irmão fala, mas espera lá, Valdemar, parece que você comprou uma coisa e não pagou, né? Ah, é mesmo. Agora que eu lembrei, eu comprei uma coisa lá e não paguei. O crente que está cometendo erro, ele não tem moral para chegar em outro crente chamar a atenção. Um pastor que anda com a vida totalmente atrapalhada, ele não pode chegar na igreja e querer doutrinar a igreja, chamar a atenção de um irmão, querer falar alguma coisa. Porque a vida dele está atrapalhada. Não tem condições. Com a mesma medida que você está medindo, vão medir a voz. Ou seja, irmão, parece que você também comprou e não pagou, né? Pronto. Acabou. A casa caiu. E o moral do irmão, como ficou? Como ficou? Ainda dando seguimento aqui. Versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tirar a primeira trave, a trave que está no meu olho. Depois eu vou tirar do irmão. Mas não vou tirar, eu vou só apenas falar para ele, irmão. Eu fiquei sabendo que o irmão está devendo, o irmão não pagou. Fiquei sabendo que o irmão trabalhou numa empresa lá, o irmão pegou alguma coisa lá escondida. O irmão trabalha em algum lugar. Levou para sua casa alguma coisa da sua empresa. E o patrão não está sabendo, isso é errado. O patrão não sabe. Mas Deus sabe. O irmão que trabalha no mercado. Toda vez que ele vai para casa, ele leva ali alguma coisa lá do mercado. Pega lá escondido e leva. Às vezes, o dono do mercado ou o gerente não está sabendo, mas Deus está sabendo. Um dia você vai prestar conta disso. Isso acontece com muitos. Muitos e muitos, muitos. Crentes e não crentes. Só que o povo do mundo lá fora já está perdido mesmo, né? Vamos para outro versículo? Versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitais aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem e, voltando-se, despedacem. Não dei coisa santa aos cães. Tem pessoas que não adianta. Não adianta. Se entregar coisa santa para ele, não adianta. Vou dar uma Bíblia de presente para um camarada. Ele vai jogar fora, vai rasgar, vai sumir. A pérolas. Deitar pérolas aos porcos, as coisas preciosas.
Você falar das coisas maravilhosas da igreja, que acontece na igreja lá. Ó, Deus batizou. Fala para alguém do mundo. Alguém perdido lá do mundo. Ó, Jesus batizou com o Espírito Santo, foi uma bênção. Ontem foi um fogo lá na igreja, uma bênção, um poder. O pastor trouxe uma palavra maravilhosa. Quando você sair e virar as costas, vai ser uma chacota tremenda. Vão dar risada de você, vão sorrir, vão tirar o sarro de você. Você deitou pérolas aos porcos. As coisas preciosas da tua igreja, coisa maravilhosa, o que Deus tem operado. Aquele culto maravilhoso. Você acha que você compartilhando, levando ao conhecimento das pessoas do mundo, que não entende nada, eles vão simplesmente fazer chacota em você. Aquilo que você sentiu, ouviu, presenciou, as coisas que aconteceram em um culto maravilhoso, leve o conhecimento daqueles irmãos que não foram no culto, ou de outros ministérios. Irmão, o irmão de tal ministério, mas a nossa igreja lá foi uma bênção ontem, foi um culto maravilhoso. O crente, quando encontra um com o outro, mesmo sendo de outro ministério, o Deus é o mesmo. A mensagem é a mesma, a palavra é a mesma. Não podemos ter dissensão, separação. A igreja fulana, os irmãos não se comunicam com a igreja ciclana. Por quê? Porque lá, naquela igreja tal, os ensinos são diferentes. A minha igreja, por exemplo, o pastor lá liberou, as irmãs podem ir para a praia, vestir o que as mulheres vestem lá na praia, usar roupa de praia. O pastor nosso lá, ele é light. Ele tem pouco sal, não tem muito sal na palavra dele, não é salgada. Mas o pastor da minha igreja, é o irmão Ademar, o pastor Ademar, a palavra dele é salgada que é difícil para engolir, porque ele pega no pé mesmo. Jesus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. E Jesus foi duro nas suas palavras, mas duro mesmo. Jesus foi duro. Jesus disse que se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Vai 2. Capítulo 5 de Mateus, versículo o versículo 41. No versículo 44, Jesus falou assim: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Alguém está perseguindo você e maltratando você, você está orando: Senhor, abençoa fulano de tal, fulano de tal, cicrano que está me perseguindo, me maltratando, não abençoa ele, Senhor, salva ele. Saulo de Tarso. Saulo perseguia a igreja de Jerusalém. Levava os irmãos, as mulheres e crianças presas. Levava. E perseguia a igreja. Imaginou se alguém... O pessoal detestava Paulo. Saulo de Tarso era detestado, ninguém queria saber dele. Tinham medo dele, que ele era perigoso. Mas ele não era aquilo que o pessoal pensava. Ele fazia aquilo porque ele não tinha conhecimento. O dia que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, acabou o homem, transformou no pregador, no missionário, grande homem de Deus. Então é isto. Às vezes aquela pessoa que está te perseguindo, ele está te perseguindo você porque ele não tem conhecimento das coisas espirituais. Ele não sabe, não conhece a Deus. Mas o dia que ele conhecer a Deus, ele vai se converter. E a pessoa, quando se converte, ele muda. Da água para o vinho. Um camarada que é terrível, que é mau, se ele se converter, ele vai ser uma pessoa mais humilde que você imagina.
Então orai pelos seus inimigos, por aqueles que te perseguem. O recado de Jesus. E Jesus foi mais além. Jesus disse assim: se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz assim os publicanos também? Se saudarem unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não faz também o publicano assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai celestial. Jesus chamou a atenção mesmo daquele povo, nos seus ensinos. Então, às vezes, nós pregamos a palavra, alguém fala, mas que palavra dura como está pregando. Estamos pregando a palavra de Deus. Não podemos ficar cortando caminho. Não ameis o mundo. Não podemos amar o mundo, meus irmãos. Não podemos amar o mundo. O crente não pode. O crente tem que ser separado. Não pode amar o mundo. Como que pode um crente estar amando o mundo? Não pode. O amor do Pai não está nele. Você está amando o mundo e amando a Deus. Nós temos que separar do mundo. Viver no mundo, mas não praticar as coisas que o mundo pratica. Sermos diferentes. Para que alguém fale assim, ó, aquele homem ali, aquele ali é crente. Eu ofereci tal coisa e ele não aceitou. Ofereci para ele uma propina lá e não aceitou. Ele é crente. Agora esses que pegam propina, esses que pegam as coisas escondidas, que jogam no mesmo time do adversário. Aquele rapaz que está jogando aquele time lá, ele é crente. Não é crente. Não é crente, mas ele é atleta. Não, mas ele pode ser outra coisa na vida. Temos muitas maneiras de ganhar o nosso pão de cada dia, sem termos que ser atleta. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui, que Deus abençoe a todos. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é amar o mundo? Amar as coisas que o mundo ama. Praticar as coisas que o mundo pratica. Temos que sermos separados do mundo. O mundo faz isso, não vamos fazer. O mundo faz tal coisa, não vamos fazer. O mundo faz carnaval, o crente não pode fazer carnaval de maneira nenhuma. São tantas coisas que o mundo faz que o crente não deve fazer. E muitos crentes, infelizmente, estão fazendo. Não posso numerá-las, são muitas. Começando pelas piadas, pelas mentiras, mentirinhas, novelinhas, pelas praias, carnaval gospel. São muitas coisas que o mundo pratica, que o crente não deve praticar. Amém? Ficamos com a palavra de Deus. Não ameis o mundo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.